Muito bem, nono ano, aula de geografia. Seguimos falando sobre o continente europeu, certo? Nas últimas aulas falamos sobre relevo, hidrografia, falamos também sobre o clima dessa região, desse continente tão importante, né, e tão cheio de singularidades e particularidades. Então hoje nós vamos se voltar ao capítulo 4, Espaço Político da Europa. Vamos falar também sobre seu remembramento e sua fragmentação, que ao longo da história foi um processo que ocorreu constantemente. Então vocês vão estudar também a história sobre a formação dos estados nacionais. Então nós vamos ver que nesse período nós temos a formação e a dissolução de impérios, né? E posteriormente o surgimento dos estados nacionais dos países e após a Revolução Francesa também dos sistemas de governo nesses países. Então, para começar, nós vemos aí no mapa as duas cores, elas dividem a Europa de forma que no contexto da Guerra Fria, que nós já vimos lá atrás, a gente viu que o mundo era dividido entre dois sistemas socioeconômicos distintos. Então nós temos aí na cor verde os países capitalistas, liderados por França, Alemanha, Reino Unido e com influência dos Estados Unidos, principalmente, e em amarelo nós temos os países que faziam parte da União Soviética, socialista, de regime socialista, e que junto com os Estados Unidos disputavam o poder e a hegemonia no mundo. No desenho aqui ao lado tem uma demonstração clara disso, da disputa da Guerra Fria, ou seja, não houve o confronto direto de armas, mas a disputa por poder e por influência era entre esses dois países. Então, para isso, após a Segunda Guerra Mundial, é formado o Mercado Comum Europeu, que nos anos 90 virou então a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Então isso é resultado de um processo histórico, logicamente, pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, quando a Europa buscava se reconstruir da Segunda Guerra Mundial, e quem foi o principal financiador disso foram os Estados Unidos, que era então a maior potência, saiu da Segunda Guerra como a maior potência econômica do mundo. E assim como em outros países do mundo, também nós temos a ocorrência de rivalidades locais que atrapalharam um pouco essa reconstrução após a Segunda Guerra. Uma das rivalidades principais é a rivalidade pela região de Alsácia-Lorena entre Alemanha e França. E o plano Schuman, que nós vemos aqui abaixo, foi um dos pilares de reorganização dessa reconstrução da Europa, que ajudou a solucionar muitos conflitos dentro da Europa. Então essa disputa era a região de disputa de França e Alemanha, a região de Alsácia-Lorena, que fica na fronteira entre os dois países, a Suíça e a Bélgica. Essa região é muito rica, principalmente em recursos minerais, por isso o motivo de ser tão disputada. Países membros, chegamos aqui então em alguns. Sabemos que o bloco da União Europeia não iniciou com todos eles. Tivemos 12 países como os primeiros a fundar o bloco, e em seguida foram, durante o tempo, se juntando a eles outros países. Então nós temos aí já ele se atualizado, que não tem mais a Inglaterra, o Reino Unido, que saiu do bloco europeu. A Noruega e a Suíça são países associados, não são membros, e o restante são então os países membros, e ao lado cada um com suas respectivas bandeiras. E um dos
pilares também da União Europeia é a formação de uma moeda única adotada a partir de 2002, o euro, né? Nós temos aí na foto ao lado também o Banco Europeu, que fica em Frankfurt, que é o banco formado justamente criado para ajudar no crescimento, né, do bloco. Então, vocês podem acompanhar o restante, né, pelo livro. Também faça uma leitura calma, compassada. Na próxima aula nós aprofundaremos o assunto e, como você já deve ter visto, a atividade ela ainda é relativa ao capítulo anterior para a gente concluir ele, já que também ainda fala de Europa. Então, muito obrigado e bons estudos.